E aí, rapaziada, bem com vocês? Daqui fala o Pedro, praticante do Bushcraft Técnicas de Sobrevivência. Como muitos de vocês que assistem aos meus vídeos já devem saber, bem-vindos ao canal Bushcraft Plus mais uma vez. Espero sinceramente que estejam a gostar dos vídeos que eu estou a publicar e espero que tenham visto um que eu publiquei, nomeadamente chama-se A Importância do Fogo. Acho que é um vídeo bastante importante, até para quem já tem algumas noções destas coisas da sobrevivência e tem alguma experiência. É um vídeo onde eu falo detalhadamente acerca de vários exemplos de tarefas que o fogo nos ajuda a cumprir num cenário de sobrevivência. Salvo erro, dou 14 ou 15 exemplos, aqueles que eu considero mais importantes, e esses exemplos, esse conjunto que eu explico no vídeo que publiquei anteriormente, consegue cumprir as 7 prioridades ou necessidades que podemos ter que satisfazer numa situação de sobrevivência, e consegue cumprir de várias formas diferentes, não apenas de uma, como eu demonstro através de explicações, imagens, etc. Consegue ou permite-nos fazer 4 ou 5 tipos de ferramentas diferentes. Eu também falo nisso. Acho que o fogo é extremamente importante e por isso resolvi fazer um vídeo dedicado exclusivamente à importância do fogo. Se calhar há muita gente que pensa construir uma fogueira no meio do mato é fácil, temos lenha aqui, lenha por todo lado, com fartura, troncos, etc e tal. Não é assim tão fácil como isso. Há muita gente que pensa que é a mesma coisa do que acender um churrasco ou a lareira em casa, em que já temos a lenha própria, cortada, seca e apropriada para aquilo que compramos no supermercado. Não é a mesma coisa, meus amigos, principalmente quando temos que usar as sandálias naturais, muitas vezes, por não termos outra coisa connosco, temos que saber identificá-las, quando temos que saber identificar os materiais corretos que estão em condições de arder e de construir a fogueira. Há muita gente que consegue obter fogo, isso não é difícil, mas depois, passado 3 ou 4 minutos, a fogueira apaga-se, ou porque abafaram a fogueira, não deixaram o oxigênio fluir convenientemente, não alimentaram a fogueira com oxigênio como deve ser, escolheram o material errado, etc. Vários erros sobre os quais eu vou falar. Não é assim tão fácil, meus amigos. Desenganem-se quem pensa que é. O primeiro conceito é o conceito que eu e algumas pessoas chamamos de paradoxo do fogo. O paradoxo do fogo é o seguinte: na maior parte dos casos, quando mais precisam de um fogo, naquela situação em que realmente precisam dele, é quando ele é mais difícil de construir ou quando ele é mais difícil de obter. O paradoxo do fogo, primeira coisa que tem que ter atenção. Vamos então dar início a este vídeo, espero que gostem. Ora bem, rapaziada, vamos lá então aqui começar por falar de alguns conceitos importantes. Alguns desses conceitos são teóricos, mas extremamente importantes para a prática. Eu vou-vos dar exemplos práticos quando falar neles e vocês vão logo compreender a sua importância. Comecemos por falar acerca de uma coisa que se calhar vocês já ouviram outras pessoas referir-se a ela, ou talvez não, chamada a trilogia do fogo, ou o triângulo do fogo, também muitas vezes é referido por esse termo. Basicamente é o quê? Basicamente são os elementos que vocês necessitam para ter fogo, para criar fogo. E são eles: fonte de ignição, combustível e oxigênio. São estes três, daí se chama a trilogia ou triângulo do fogo. Estes 3 elementos são indispensáveis para criarem fogo. Se qualquer um deles falhar, vocês, pura e simplesmente,
não conseguem obter esse fogo. Basta faltar um deles para não conseguirem criar fogo. Fonte de ignição. Temos várias fontes de ignição. Isqueiros, tal como eu disse, fósforos, pederneira ou fire steel que deita faíscas, solo e uma lente de ampliação, uma lupa ou uma garrafa cheia com água. Eu vou pôr aí umas imagens, devem estar a passar neste momento, que consiga concentrar os raios solares num só ponto de forma a criar calor suficiente que faça uma brasa, etc, etc. Existem as mais variadas fontes de ignição. Combustível. Temos tudo isto está aqui, desde a acendalha até troncos desta grossura. Toda a gente sabe o que é combustível. Sem ele não conseguimos ter fogo. Vai ser disto que o fogo se vai alimentar. Vai ser isto que vai ser consumido. O oxigênio. Vocês, se calhar, muitos de vocês estão... oxigênio. Senão é uma coisa que não tem nada que saber, não tem preocupação nenhuma. Há oxigênio em toda a nossa volta. Eu digo-vos, errado. Completamente errado. E essa é das principais razões pelas quais o pessoal falha muitas vezes no acendimento do fogo. Em primeiro lugar, precisam do oxigênio quando só conseguem obter uma brasa e querem transformá-la em chama e lá está, criar o fogo. As imagens que vocês estão a ver são um exemplo disso. Num vídeo que eu fiz, utilizei, lá está, a tal garrafa cheia com água, uma garrafa transparente, faz o efeito parecido à lupa, uma lente de ampliação, concentra os raios solares num só ponto, o suficiente para criar calor naquelas raspas que vocês estão a ver, que eu retirei de umas canas, e isso foi suficiente para criar uma brasa. Essa brasa, se apenas estiver exposta ao oxigênio ambiente, não se vai transformar em chama. Esqueçam, vocês vão ter que forçar o oxigênio, dar-lhe mais oxigênio do que aquele que existe à volta dela, para ela começar a expandir-se, começar a alimentar-se do combustível que são as tais raspas e transformar-se em chamas, em labaredas e criarem o fogo, como eu fiz ao soprar para a brasa. Estão a ver? Ora, aqui tem uma situação da importância extrema do oxigênio no acendimento de um fogo. Existem outras situações, existe, por exemplo, a situação típica em que conseguimos acender a fogueira, temos as labaredas, etc, etc, e depois a fogueira, por alguma razão, não escolhemos o combustível correto ou ele está um bocado úmido. As labaredas ou as chamas que estão a arder vão esmorecendo e acabam por se apagar. Mas entretanto já foram o suficiente para criar brasas. A fogueira deixou de ter chama, está a fumegar, mas já criou uma camada de brasas no fundo. O que é que vocês fazem para reiniciar a fogueira? Vão soprar, fornecer-lhe oxigênio, forçar o oxigênio a entrar para além do que já existe no meio ambiente, para as brasas ficarem incandescentes, aumentarem a temperatura e pegarem fogo àqueles raminhos e àquele combustível que está difícil de arder porque está meio úmido. Mas, quanto a mim, a situação em que o oxigênio é mais importante, e é aqui que o pessoal falha muitas vezes, tal como eu disse ainda agora, a situação mais importante é na construção em si da fogueira. Consegue acender com sucesso a acendalha, seja como for, com faíscas, com fósforo, com o que for. A acendalha arde com grande intensidade e o que é que o pessoal faz? Agarrem troncos, pumba, lá para cima, pumba, troncos, atiram ali um monte de ramos para cima, naquela ansiedade de quererem construir a fogueira para ver se aquilo arde, ficam com uma pilha de troncos ali, toda compactada, uma coisa que não deixa a fogueira respirar naturalmente. A acendalha que estava a arder e que vocês pegaram fogo com sucesso, passado algum tempo, vai-se apagar porque não está a ser alimentada pelo oxigênio. E mesmo quando às vezes já têm ramos destes a arder, se atirarem muitos ramos em excesso para cima, os ramos estão a arder, passado pouco tempo, vão apagar-se e a fogueira começa a fumegar precisamente devido a isso. Cortaram o fluxo de oxigênio que tem que haver, que tem que estar a passar constantemente entre o combustível que lá colocam. Okay? Este é dos principais erros que eu vejo o pessoal fazer, é encher demasiado a fogueira com combustível. O combustível tem que ser colocado passo a passo, em cada etapa, corretamente. O que eu vou fazer agora é falar acerca dos vários tipos de combustível, e já os tenho aqui à minha frente, os seus tamanhos, para que é que servem, qual é a função de cada um em cada etapa da fogueira, e explicar-vos como é que a fogueira se constrói utilizando isto que eu tenho aqui à minha frente. Espero que estejam a gostar até agora, mantenham-se aí, até já. Basicamente,
quanto a mim, isto é na minha opinião, existem 4 tipos de combustível e são estes que vocês estão a ver à vossa frente. O que os distingue entre eles são 2 coisas. Em primeiro lugar, a grossura ou o diâmetro que os combustíveis vão ter, ou como dizem os meus amigos no Brasil, o calibre que tem cada tipo de combustível e qual a função para que eles vão servir quando estivermos a construir a fogueira, em cada etapa da sua construção. Obviamente, isto está tudo interligado, a função ou a utilidade que os tipos de combustível vão ter na construção da fogueira está ligado ao calibre que eles têm. Começando aqui por este lado, temos o que os ingleses e os americanos chamam de tinder, que em português significa a sandália, e eu vou pôr aí o nome em inglês escrito, vou pôr os vários nomes, os vários termos escritos também em inglês, porque de certeza que há pessoal que percebe inglês e pode pesquisar facilmente noutros sítios, noutros sites, noutros fóruns, noutros vídeos. Aqui a seguir temos o que eu chamo combustível inicial, ou às vezes combustível primário. Umas vezes eu utilizo um termo, outras vezes utilizo outro, e os ingleses e os americanos chamam de kindling. Pessoal, cá em Portugal, muitas vezes refere-se a isto também como gravetos, mas eu não gosto muito de utilizar esse termo porque há muita gente que se refere a isto como gravetos, mas também alguns ramos deste grupo, que ainda sejam relativamente finos, também chamam a isto de gravetos. E então eu, para ter a forma de os distinguir, dei-lhes este termo específico, é um termo que eu utilizo: combustível inicial ou combustível primário, em inglês kindling. Passando aqui para o terceiro grupo, normalmente eu designo por madeira combustível. Em inglês o pessoal chama genericamente, muitas vezes, firewood ou fuel wood, algo deste género. Muitas vezes é como o pessoal em inglês genericamente designa isto. Eu chamo de madeira combustível. E por fim temos aqui o quarto grupo, que eu chamo de combustível de longa duração. E em inglês o pessoal refere-se a isto utilizando termos como bulk wood, que quer dizer mais ou menos madeira por atacado, ou madeira assim em torres. É tipo aquela lenha que vocês compram nos supermercados para acender a lareira, assim, que vem em torres. Começando aqui por este lado, ou seja, pela sandália. Isto que eu tenho aqui é apenas um exemplo do que vocês podem utilizar como sandália. É a erva seca que eu recolhi. E no fundo a sandália é o quê? No fundo a sandália é qualquer coisa que seja extremamente seca e fibrosa. Tem que ter estas duas características: extremamente seco e extremamente fibroso. Fibras da grossura de cabelos, praticamente. Ou, não sendo fibrosa à partida, se for seca e puder ser transformada em fibrosa, também é a sandália. Isto é erva seca, já é fibrosa à partida. Temos, por exemplo, a casca de cedro, que é outra sandália, não é fibrosa à partida, mas se for processada, conseguimos torná-la em fibrosa, por isso é também uma sandália. E a sandália, chama-se a sandália precisamente porque é essa a sua função, é só para isso que ela serve. Em primeiro lugar, é algo que acende de forma extremamente fácil, basta apenas algumas faíscas de uma pederneira, do fire steel, ou uma pequena brasazinha que depois vamos soprar, como eu vou demonstrar em alguns vídeos, e conseguimos obter chama só soprando uma pequena brasazinha, ou algo que, por exemplo, acende com a duração da chama de um fósforo. Acendemos um fósforo, principalmente se tiver vento, podemos só ter 2 ou 3 segundos de chama, e é isso que uma sandália é. Tem que acender, se for preciso, com 2 ou 3 segundos só de chama ou só com faíscas. Para além disso, depois de acender, vai arder com uma extrema intensidade, muito calor, mas também bastante rápido. Por vezes a sandália não dura mais do que entre 30 segundos a 1 minuto a arder. Muito provavelmente, passado 1 minuto, esta erva já ardeu. Por isso, em seguida temos o segundo grupo, que eu chamo combustível inicial ou combustível primário. E a razão para eu chamar isto é porque vai ser efetivamente o primeiro tipo de madeira que vamos colocar. Vai ser efetivamente o combustível, o primeiro tipo de combustível que vamos colocar, que a sandália só serve para acender a fogueira. Durando a sandália apenas, muitas vezes, 1 minuto, ou às vezes nem tanto a arder, este tipo de combustível inicial, vão ter que ser ramos mais ou menos finos. E normalmente,
para o pessoal ter uma ideia no meio do mato do que é que deve recolher, a grossura que eles devem ter deve ser entre um palito ou um fósforo, como por exemplo estes aqui, estão a ver? Ó, vejam-me isto. Estão a ver? Isto aqui, estes aqui extremamente fininhos, parecem de arbustos. Portanto, deve ter entre a grossura de um palito ou um fósforo, é o termo de comparação, e um lápis. Temos aqui muitos deste lado, são da grossura de lápis. Portanto, este tipo de combustível varia entre estas duas grossuras. Quando estamos a arder estes raminhos, não pensem que ainda tem uma fogueira, lá por isto estar a arder. Porque estes ramos duram no máximo 3, 4 minutos a arder, por isso é que eu chamo apenas combustível inicial. Sendalha é para acender, combustível inicial é para iniciar a fogueira, efetivamente, mas o que efetivamente vai fazer a fogueira manter-se durante muito tempo, durante 15 minutos, meia hora, uma hora, é este grupo aqui. Este grupo aqui, lá está, é a madeira combustível. E na generalidade das situações, em quase todas as situações, é maioritariamente isto que vocês vão usar o tempo todo. Qual é que é a grossura que ele tem? Varia entre o quê? Varia entre a grossura de um dedo, olha lá, um dedo mindinho, devemos ter alguns que sejam da grossura de um dedo mindinho como este, estão a ver? E a grossura do vosso pulso, ou perto, ou quase, pá, se calhar não é bem até essa grossura, mas até perto disso. E eu tenho exemplos aqui precisamente, troncos assim. Estão a ver isto? Ó. Não é bem da grossura do meu pulso, mas não anda muito longe. Um aqui, tenho outro aqui, etc. Portanto, varia entre estas duas grossuras. Grossura de um dedo mindinho ou de um dedo da vossa mão e quase a grossura do pulso. Obviamente, depois deste combustível inicial estar a arder, não vão agarrar num tronco destes, dos mais grossos, e colocar lá em cima. Ou nem sequer num destes assim intermédio. Vão ter que pôr o quê? Vão ter que pôr a grossura mais fina deste grupo, que é um dedo. Isto basicamente, fazer uma fogueira, e eu vou falar disso mais à frente, é como meter as mudanças num carro. Vocês não passam de segunda para quarta, pois não? Portanto, este é o terceiro grupo, madeira combustível, e depois por fim temos combustível de longa duração. Basicamente é tudo que seja desde a grossura do vosso pulso para cima. Vão ver? Troncos assim, desta grossura. Podem ter uma fogueira a arder durante 2, 3, 4 horas, utilizando apenas madeira combustível, que é o que o pessoal normalmente faz. O combustível de longa duração é quando querem que a fogueira arda durante muito tempo, numa situação, por exemplo, de sobrevivência, em que precisam de um fogo para se aquecer durante toda a noite, senão vão entrar em hipotermia. E obviamente não vão querer estar a colocar, sei lá, um tronco destes de meia hora, senão não dormem. O pessoal também precisa descansar, é parte importante, extremamente importante da sobrevivência. E por isso, o que o pessoal faz é, coloca 2 ou 3 troncos destes, passado 2 horas e meia vai acordar com frio, ou 3 horas vai acordar com frio, olha para o lado, já está só em brasas. Agarra em 4 ou 5 troncozinhos destes mais pequeninos, atira lá para cima, passado pouco tempo estes troncos começam a arder, porque aquelas brasas que se formaram são bastante grandes, são brasas, não se esqueçam, troncos destes, atiram 4 ou 5 troncozinhos destes assim de madeira combustível lá para cima, aquilo começa a arder e coisa, tal, agarram em mais 2 troncos destes de combustível de longa duração, lá para cima, tem mais 2 horas, 3 horas de sono, e é assim normalmente o pessoal faz numa situação de sobrevivência, dorme de 2 ou 3 em 3 horas, e é especificamente para isto que este tipo de combustível serve. Tal como eu disse, na maioria dos casos vou usar este tipo de combustível, seja para desinfetar água, fervendo-a, seja para cozinhar, seja para estarem com uma fogueira acesa durante 3 ou 4 horas a conviver com os amigos, ou a aquecerem-se um bocadinho por estar frio, ou durante o dia, quando mantêm a fogueira acesa, na maior parte dos casos vão mantê-la à custa destes troncos de madeira combustível. Okay? E, portanto, são estas as várias funções que estes 4 tipos de combustível têm. Se calhar, se tivesse que escolher 3 causas, as 3 causas principais pelas quais o pessoal falha na construção da fogueira,
é, em primeiro lugar, na escolha do combustível, porque não sabem efetivamente muitas vezes o que é que está em condições de arder. Muitas vezes escolhem combustível que está ainda semi-verde ou semi-seco, não está totalmente seco, e eu já vou falar disso à frente. Segunda causa é que eu falei há bocado: quando têm a fogueira a arder, atiram, empilham troncos à bruta, cortam o fluxo de oxigênio, no fundo o que fazem é sufocar a fogueira. E a terceira causa é não saberem serem progressivos na colocação do vosso combustível. Pessoal, acende isto, acende a acendalha, a seguir sabem o que é que vão colocar? Vão colocar troncos destes, assim, troncos assim da grossura de dedos, estão a ver? Depois de estar a arder, vão colocar assim troncos assim já da grossura de um dedo. Estes troncos, esqueçam, não vão, um minuto não chega para eles pegarem fogo, não vai arder. Ou então colocam a acendalha, muito bem, colocam isto, o combustível inicial está a arder, e depois, em vez de serem progressivos no resto, também na madeira combustível, colocarem primeiro os mais pequeninos, agarram logo assim em troncos destes. Agora que temos aqui umas boas labaredas, vamos é colocar, sim, isto já cá para cima. O tempo que isto vai ter a arder, 3, 4, 5 minutos, não é o suficiente, muitas vezes, para pegar estes troncos. E essa é a terceira razão pelo que o pessoal muitas vezes falha. Esta foi, portanto, a primeira parte, falar acerca dos combustíveis. Vamos agora passar para a segunda parte, que vai ser a recolha e escolha do combustível correto. Não vamos falar da acendalha, tal como eu disse, vou fazer uma série específica só sobre as características da acendalha, por isso, neste vídeo vou deixar de fora, mas vou falar acerca de onde recolher combustível inicial, madeira combustível e combustível de longa duração. Esta foi a primeira parte deste vídeo, espero sinceramente que estejam a gostar, está-me a dar um gozo enorme, já há muito tempo que ando para fazer este vídeo. Vamos passar à segunda parte da recolha dos combustíveis. Mantenham-se aí, obrigado por estarem a assistir, pessoal.